Olá, pessoal, mais um vídeo aqui. Olha, pensando, raciocinando, não tem pessoa que perdoou mais nessa vida do que Jesus. Todo mundo conhece a história dele, sabe tudo que ele passou e como ele perdoou a humanidade. Aliás, não tem pessoa mais indicada para falar de perdão como ele, né? Nem nós, seres humanos, porque ele foi muito afrontado. Mas nós também temos que liberar nossa cota de perdão. Hoje eu vim falar sobre perdão, não que eu me considere uma pessoa mais sábia, né? Aquela pessoa doutora no assunto em perdão. Inclusive nessa matéria eu ainda estou tendo que aprender muito. Mas eu quero dividir com você algumas coisas que eu penso aqui, que eu já vivi, né? E que pode te ajudar. De repente você está vivendo uma situação que você foi traído, né? Pode ser traído nos negócios, traído pelo parceiro, traído pelos amigos, traído por alguém que poderia te ajudar, não ajudou. E você tá com aquela coisa na cabeça, aquela mágoa, aquela raiva, às vezes até com razão. Você tá chateado com a pessoa e aquela chateação virou a mágoa, e a mágoa, ela pode virar um ódio, né? O ódio é uma mágoa que não foi perdoada. Então eu não venho aqui falar sobre regras, eu não venho aqui dizer que eu sou a pessoa que mais perdoa, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu tô aprendendo muito, mas eu quero dividir com você algumas coisas que eu aprendi, né? Em algum momento dessa vida, gente, alguém vai nos machucar emocionalmente, ou fisicamente, ou sentimentalmente, ou tirando alguma coisa nossa. Isso é uma coisa que tem a ver com a pessoa que faz. Não é culpa nossa. Em alguns casos, casos bem restritos, às vezes por a gente não ter se prevenido, ter confiado em quem não devia, né? Ou não ter feito a nossa parte, a gente pode ser que tenha uma parcela de culpa, mas na maioria das vezes, o que os outros fazem contra nós não é culpa nossa. Porque a primeira coisa que a gente faz é se sentir culpado, né? Quando a gente sofre um golpe, uma traição. E quando eu falo traição, gente, é traição de tudo, tá? De amigo, traição de ser humano, né? Porque quando a gente fala traição, a pessoa acha que é traição só de marido, mulher, de casamento, de namoro, não. Qualquer tipo de traição, aquela pessoa que você confiava te traiu, aquele amigo, aquele conhecido, aquela pessoa próxima, é um sentido geral da palavra. E perdoar, gente, é necessário. E tem certas coisas que você precisa saber a respeito do perdão. E eu vim dizer aqui, tá bom? Como uma pessoa que ainda está aprendendo. Ó, o perdão, ele liberta quem foi ferido. Ele liberta você que foi ferido, que foi traído, que foi prejudicado. Nem sempre ele liberta a pessoa que te causou a mágoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa apronta com você e ela continua vivendo a vida dela normal, como se nada tivesse acontecido. Porque às vezes é um comum ela fazer isso com as pessoas, né? É comum ela xingar, ela caluniar, difamar, acusar, tirar as coisas dos outros. Então as pessoas assim estão no mundo, fazem as coisas e se comportam como se nada tivesse acontecido. Então a gente tem que perdoar por causa da gente, por causa da libertação da gente. Que libertação? Pra gente não ficar ligado à pessoa que aprontou com nós. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, se eu não perdoar a pessoa, eu vou castigar ela, eu vou estar dando troco a ela. Muito pelo contrário. Você já reparou que quando você tem raiva de uma pessoa, ódio de uma pessoa, toda hora vem a lembrança dessa pessoa na sua cabeça, você quer se livrar dela emocionalmente, fisicamente. Às vezes você consegue se livrar fisicamente porque você pode sair do lugar, você pode ir para outro canto e não ver mais a pessoa, mas ela ainda está na sua lembrança. E precisa ter um perdão. Perdoar, gente, não é esquecer. Você lembra o que a pessoa fez, só que você não tem mais mágoa. Quando você lembra do que aconteceu, você não tem mais aquele sentimento de ira, de raiva, de vingança, certo? E você não quer saber se a pessoa se consertou ou não. O perdão tem a ver com a pessoa que perdoa, não com a pessoa que foi perdoado. Tem pessoas, em alguns casos, né, que a pessoa que é perdoada, ela toma vergonha na cara e muda. Mas não fica esperando mudança de quem te feriu, não, tá? Porque quem te feriu, se você der oportunidade, ela vai te ferir de novo. E ela vai querer voltar para fazer a mesma coisa. Porque isso é uma coisa que faz parte da natureza dela. Mas você perdoa por causa de Deus, né? Porque Jesus nos perdoou, e para você ficar livre desse sentimento ruim que pode fazer mal ao seu coração. Tem pessoas, gente, que estão com problemas sérios na saúde porque não perdoa. E às vezes a gente pergunta, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque uma vez que ela fica com ódio, ela passa a não comer direito, não dorme direito. Isso aí desencadeia um monte de problema, inclusive problema no coração, tá bom? Vamos lá. Você precisa saber o que do perdão? Que nem sempre quem te feriu se conserta, né? Como eu já falei.
E não precisa ter o mesmo grau de relacionamento. Você perdoou a pessoa aprontou com você, seja lá o que for, coisa grande, coisa pequena, e até hoje você está pagando o prejuízo, né? Aí você vai fazer o quê? Você não vai ter o mesmo grau de amizade com a pessoa. Você não tem que provar que perdoou, indo toda hora na casa da pessoa, abraçando ela, beijando, indo com ela para baixo e para cima. Perdoar, gente, não é conviver, como eu falei no vídeo, né? Perdoar não é conviver. Em alguns casos, a pessoa que aprontou com você, às vezes é um irmão, às vezes é alguém muito próximo, você tem que conviver, às vezes, na mesma casa. Mas você tem que tomar um cuidado, porque o que fez aquela pessoa aprontar com você, pode fazer ela aprontar de novo. Mas não é virando a cara para ela que você vai impedir que ela apronte. Porque se aquilo está na natureza dela, ela vai fazer com alguém. Entendeu? Mas você tem que mudar o quê? O grau de relacionamento. Se antes você era aquela pessoa que andava grudado com ela, falava da sua vida com ela, agora você vai tomar mais cuidado, vai ser mais reservada. Porque ela, provavelmente, ela usou as armas que você deu para ela contra você. Tá bom? Não que você seja culpada, mas a pessoa que apronta, ela tem esse caráter. Ó, você não esquece. Você não tem nenhuma garantia que a pessoa não vai falhar novamente. Ela pode falhar novamente com outra pessoa, né? É um exemplo, ó. Uma pessoa rouba a tua carteira. É um amigo seu que você muito ama. Você menos espera que ela iria fazer isso. Você chega e perdoa ela. Só que você não pode deixar mais ela frequentar a sua casa. Ah, mas Ana Maria, se eu deixo ela não frequentar a minha casa, não quer dizer que eu estou magoada? Não, quer dizer que você está se precavendo. Às vezes a pessoa cometeu um abuso com você, uma exploração física, financeira, né? É uma palavra aqui que às vezes o YouTube não pode deixar eu falar. Mas você sabe o que é. A pessoa errou gravemente com você, né? Às vezes um pai fez isso com você, uma mãe, um filho fez isso com você, te bateu, te agrediu, entendeu? Você tem que se preservar fisicamente. Não é porque você vai perdoar que você vai deixar toda hora a pessoa te bater, te machucar, te maltratar, entendeu? E muitas vezes o distanciamento é necessário. Até mesmo para que você cuide da sua vida e preserve a sua vida física. Porque tem pessoas que fazem tanto mal para o outro que a vida do outro começa a correr risco, né? Quantos casos por aí de mulher, né, que ela fica gravemente ameaçada pelo marido. Às vezes ela tem que sair do lugar para preservar a vida dela. Ela pode perdoar, mas perdoa de longe. Não dá para conviver. Porque senão essa pessoa pode acabar com a vida dela. Tanto homem como mulher. Há casos também, né, de filhos que matam os pais, pais que matam os filhos, irmãos que se matam. Você não pode conviver de novo com essa pessoa. As pessoas têm a mania de achar que para você perdoar uma pessoa, você tem que ficar toda hora beijando, você tem que ter a mesma amizade que tinha antes. Não. Depois que a pessoa aprontou com você, gente, o grau de relacionamento muda. Tudo muda. Entendeu? E tem que ter um distanciamento, sim, para aquela pessoa não ficar toda hora te fazendo de saco de pancada. Mas você pode perdoar sim, porque você arrancou o sentimento ruim. Quando você vê-la de novo, você já não vai ter mais aquela ideia negativa, você não vai ficar mais ardendo em ira, você vai poder pelo menos dar um bom dia para a pessoa de coração, não na hipocrisia, mas isso não quer dizer que você não possa se resguardar, tá bom? Muitas mulheres não querem perdoar o marido agressor porque ela acha que se perdoar vai ter que voltar. Gente, não confunde as coisas. Durante muito tempo, a religião ensinou isso, que para você perdoar um marido que bate, você tem que voltar a viver com ele. Não, você perdoa. Mas para ele tem que ter a medida protetiva, para você salvar e poder preservar o seu corpo, porque senão você pode perder sua vida. Homem também, se você sofreu uma agressão de mulher, porque há casos que homens também são agredidos, você tem que se distanciar para poder preservar a sua vida. Ou você que sofreu agressão de um outro, de um amigo, às vezes pode ser um professor, pode ser um patrão. Quer dizer, só porque você perdoou, você vai deixar a pessoa fazer o que bem quer com você. Então as pessoas confundem isso. Perdoar é tirar o sentimento ruim do coração, tá bom? Não desejar mais o mal para a pessoa, orar pela pessoa, mas tudo isso aí, cada um no seu cantinho. Você não tem que ficar convivendo com a pessoa, tá bom? Então perdoar não é conviver, tá bom? Não é dar mole de novo. É o exemplo da carteira. Se seu amigo rouba a sua carteira, um exemplo, né? Você perdoa ele, mas você não vai deixar a carteira fácil para ele roubar de novo. Ou só porque você é amigo e é perdoador, você vai deixar toda hora ele roubar o seu dinheiro. Isso foi um exemplo que eu citei, tá bom?
a respeito do perdão. O perdão é muito difícil, sabe, gente? Eu acho que é um dos mandamentos mais difíceis que Jesus, né, mandou a gente cumprir. Mas é necessário porque aquilo te dá um alívio. E tem mais, quando você não perdoa, você não consegue tocar a sua vida para frente, porque você fica amarrado àquela pessoa que aprontou com você, tá? Perdoe a pessoa, não conviva, se puder se distanciar fisicamente sim, se não se distancie emocionalmente, entendeu? Mas tenha mais prudência na próxima vez, porque senão você vira saco de pancada dela. Se você gostou desse vídeo, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe, tá bom? Me diz o que você acha do perdão, você tem dificuldade em perdoar, você está aprendendo como eu a perdoar? Muito obrigado e um abraço.